Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a questão da opinião. Tá? O que significa dizer, uma pessoa dizer que ela de fato tem uma opinião acerca de um determinado assunto? A maioria das pessoas, infelizmente, elas não possuem nenhum tipo de opinião acerca dos mais variados assuntos. Elas apenas acham as coisas. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar que achar, né, é um verbo que ele é um sinônimo de encontrar. Encontrar alguma coisa, algum objeto que havia sido perdido. É isso que de fato significa achar. Quando uma pessoa diz, eu achei uma borracha, na verdade o que ela está dizendo é, eu encontrei uma borracha. Quando uma pessoa diz, eu achei um lápis, na verdade o que ela está dizendo é, eu encontrei um lápis. Achar, ele é um verbo que ele é sinônimo de encontrar, apenas isso e nada mais. E esse verbo, gramaticalmente, seria um erro, digamos assim, você colocar a conjunção que do lado do achar. Achar que, né, que é o que as pessoas mais usam, né, na sua conversa, no seu diálogo. Eu acho que tal coisa é certa. Eu acho que aquele fato está correto. Eu acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas achar que não está correto. O que nós precisamos entender é que não é errado uma pessoa não saber determinado assunto, por mais que aquele assunto seja manifesto na mídia, nos meios de comunicação em massa, você não é obrigado a saber tudo. A maioria das pessoas, né, elas se baseiam naquela ideia. Ah, eu sou obrigado a saber tal e tal coisa, eu sou obrigado a saber tudo, eu sou obrigado a saber. Você não é obrigado a saber tudo. Saber é uma habilidade que só se adquire quando se estuda muito um determinado tipo de assunto. Aí então você pode de fato ter uma opinião formada acerca daquele assunto. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é: para você dizer que você tem de fato uma opinião sobre um determinado assunto, você é obrigado a ler o maior número possível de livros acerca daquele assunto, estudar o maior número possível de textos acerca daquele assunto, assistir o maior número possível de palestras acerca daquele assunto, descobrir os teóricos mais famosos que trataram sobre aquele assunto e dominar as ideias deles. Então, só depois você poderá dizer que tem uma opinião formada acerca daquele assunto. Aí você vai dizer: bom, o que eu defendo é tal, tal, tal e tal. É isso que significa ter uma opinião. Vejam que opinião é uma coisa tão complexa que a maioria das pessoas não possuem opinião acerca de absolutamente nada. É muito raro você encontrar uma pessoa que de fato tem opinião. Tá? Não existe isso de opinião formada. Ou você tem opinião ou você não tem opinião. Se você não domina determinado assunto, você não pode ter opinião nem formada, nem disforme, nem deformada, nem nada. Você simplesmente não tem opinião nenhuma sobre aquele assunto. E se você disser, eu acho que o seu achismo, ele não é baseado em absolutamente nada que de fato dê segurança para a sua opinião. Então a sua opinião sequer existe, você não tem uma opinião. Por exemplo, o que você acha sobre as células tronco? Beleza. Para que eu possa ter uma opinião sobre células tronco, eu precisaria ler o maior número possível de livros que tratam sobre células tronco, interagir com pessoas que lidam diretamente com essa questão, e só então, depois de muito analisar, estudar e averiguar, é que de fato eu poderia ter uma opinião acerca deste assunto. Tá? Enquanto eu disser, eu acho que isso é uma coisa ruim, ou eu acho que isso é uma coisa boa, enquanto eu estiver no nível do achismo, eu não tenho opinião alguma acerca deste assunto. Tá? Então, como eu já falei, achar, o verbo achar, ele é um verbo cujo único significado é encontrar. Encontrar determinado objeto, apenas isso e nada mais. Com o tempo, né, através do uso da palavra achar,
as pessoas começaram então a se utilizar desse verbo quase no sinônimo de eu penso, né? Eu acho que, na verdade o que elas estão dizendo é eu penso que. Mas olhem só, para você poder dizer eu penso que, eu opino sobre tal coisa de tal maneira, você vai ter que ter de fato um bom nível de estudo sobre aquele assunto, um bom nível de palestras assistidas e conferências assistidas sobre aquele assunto, um bom nível de interação com pessoas que de fato dominem aquele assunto. Então, veja, opinião não é para qualquer um. Opinião não é para qualquer pessoa. Como é que você vai opinar, por exemplo? E vejam que achar é uma coisa tão grave que pode matar uma pessoa. Achar é uma coisa tão complexa, tão terrível que pode inclusive matar uma pessoa. E isso é mais comum do que se imagina. Por exemplo, duas pessoas interagindo. Uma delas diz, estou com dor de cabeça. A outra diz, eu tomei o remédio tal, deu certo em mim, eu acho que vai dar certo em você. Veja, essas pessoas elas não têm nenhum conhecimento de fórmula química, não têm nenhum conhecimento de medicina, não têm nenhum conhecimento de farmacologia. Essas pessoas elas não sabem absolutamente nada sobre remédios. E aí, uma se baseia no fato de que tomou aquele remédio, deu certo e ela se curou da dor de cabeça, e aí ela acha que porque deu certo nela e ela ficou curada da dor de cabeça, vai dar certo na outra também. O que acontece? Aí a outra pessoa vai tomar aquele remédio e dizer a fulaninha disse que tomou esse remédio e ficou bom. Então ela acha que se eu tomar esse mesmo medicamento eu também vou ficar boa da dor de cabeça. E aí o que vai acontecer? Às vezes tem algum elemento na fórmula química daquele remédio que para outra não foi prejudicial, mas que para essa vai ser, e aí daqui a pouco ela desenvolve uma doença e ela não sabe por que ela desenvolveu aquela doença. Inclusive chegando ao óbito em alguns casos. Entendeu? Mas daí as pessoas elas acham, elas não têm uma opinião, elas acham, entendeu? Mas da onde que surge essa... Veja um outro exemplo. Uma pessoa tem algum problema na rede elétrica da casa dela. Ela vai lá, compra um determinado fio, ela não tem conhecimento nenhuma sobre eletricidade, ela não é eletricista, não sabe nada sobre eletrônica e eletricidade, nada dessas coisas. Então, só que ela pega um fio que na opinião dela é mais barato, vai lá, tira aquele fio que está defeituoso e coloca esse que ela comprou. Só que esse que ela comprou, ele não vai conseguir suportar a quantidade de amperes de eletricidade, não vai conseguir suportar a carga elétrica, entendeu? Daquela rede elétrica. O que vai acontecer? Vai incendiar a casa. Ao invés então dele procurar um eletricista ou dela procurar uma eletricista ou um eletricista que resolva o problema de fato, um profissional da área que de fato resolva o problema e dê conselhos verdadeiramente fundamentados, opiniões que de fato sejam opiniões próprias de um profissional daquela área, não. Ela vai lá, compra um fio de qualquer maneira e causa um incêndio dentro da casa, porque ela acha que esse fio, por ser mais barato, é melhor. Entendeu? Mas aí surge aquela perguntinha básica: da onde que surge esse problema? Da onde que surge o problema do achismo? Como é que as pessoas elas acabam se transformando nisso? Em indivíduos que dão opiniões que podem inclusive matar o próximo, mas que elas não estão nem um pouco interessadas nisso. O achismo, ele nasce exatamente da competitividade. Tá? O achismo ele nasce na competição. A pessoa ela quer ter uma opinião, mas ela não tem tempo para se dedicar para estudar sobre aquele assunto, para ler, para refletir, para meditar. Então ela acaba dando uma opinião qualquer para que na comunidade na qual ela reside, seja família, seja comunidade local, vizinhança, colegas de trabalho, enfim, ela possa ser considerada inteligente. Então ela quer mostrar para os outros o quanto ela é inteligente, e aí ela vai lá e começa a dar opiniões cegas, né, achismos, acerca de todos os assuntos que as pessoas queiram discutir com ela. Então ela não sabe nada sobre medicina, mas ela vai lá e dá a opinião dela sobre vários remédios que ela usou e que deu certo nela, para que as pessoas digam, nossa, como ela é inteligente, e aí as pessoas de brincadeira dizem, o nosso médico não revelado, e aí ela fica naquela alegria, né, estou sendo elogiada, né, estou sendo elogiado,
Mas veja, isso pode matar uma pessoa. Então, o achismo ele nasce daí, ele nasce desse desejo que a pessoa tem de receber elogios, entendeu? Dela se sentir a melhor, a mais inteligente, a mais querida, a mais não sei o quê. Quer dizer, essa necessidade que ela tem dentro dela de receber elogios, tá? Aí que acaba despertando nela os achismos. Aí ela começa a se utilizar da estratégia do eu acho. E ela até cita nomes, muitas vezes, de 5 livros sobre aquele assunto, livros que ela nunca leu. E hoje em dia está cada vez mais fácil das pessoas fazerem isso. Elas entram na internet, colocam em qualquer site de busca lá o nome de algum tema, de algum assunto, e aí elas memorizam o nome de umas 4 ou 5 autores famosos que apareçam ali naquele site de busca sobre aquele assunto, e aí elas não lê nenhum livro sobre aqueles autores, elas apenas memorizam os nomes e apenas memorizam de repente um livro escrito por cada um daqueles autores, e aí ela sai citando o nome daqueles livros e o nome daqueles autores como se de fato ela tivesse lido, para dar ao achismo dela um falso embasamento teórico, a fim de que as pessoas digam: nossa, como você é inteligente, nossa, como você é esperta, nossa, como você é uma pessoa sagaz, nossa, como você é uma pessoa intelectual. Quer dizer, mas muitas vezes o achismo dela, de repente, vai matar a outra pessoa, ou de repente vai colocar a outra pessoa em graves apuros, ou de repente vai prejudicar a vida da outra pessoa, mas a sede que ela tem de se sentir inteligente, de ser valorizada pelos outros, o desejo que ela tem de ser valorizada pelos outros é tão forte que ela vai dar as opiniões dela, os achismos dela, não importa as consequências negativas que isso possam ter sobre os outros. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que forem assistir esse vídeo, e eu gostaria muito que vocês mesmo, que vocês de fato compartilhassem esse vídeo com o maior número possível de pessoas, para que pessoas que estejam passando por essa situação resolvam de uma vez esse problema. Veja, a solução para isso é bem simples, assim, ó, é você entender que tu não é obrigado a saber tudo. O ser humano, de todos os seres vivos, o ser humano é o único ser vivo que nasce e que ele não tem um conhecimento intuitivo acerca de como proceder. Todos os animais, eles já nascem com certo nível de conhecimento intuitivo. Só o ser humano nasce neutro, sem nenhum tipo de conhecimento intuitivo. Ele vai desenvolvendo mais tarde os conhecimentos à medida que ele for aprendendo. Ele vai aprender a falar, ele vai aprender a escrever, ele vai aprender a se comunicar com os outros, a interagir com as pessoas, ele vai aprender regras sociais. Enfim, então é um constante aprendizado. A vida do ser humano é um constante aprendizado. Nenhum de nós sabe tudo. Todos nós vamos morrer sem sabermos tudo. Então tu não é obrigado a saber tudo. A minha primeira dica é: procure um psicólogo, tá? Procure um profissional da área da mente, porque às vezes pode ser uma depressão interna que te leva a querer ter razão em tudo. Existem pessoas que têm uma ânsia de ter razão, entendeu? Elas querem ter razão qualquer pequena conversa, do tipo: ah, você gostou daquele alimento? Eu gostei. Já para ela vira uma briga, ela quer mostrar para ti que aquele alimento é ruim mesmo que tu tenha dito que tu gostou, entendeu? Então é uma coisa assim meio maluca. Então, assim, ó, isso geralmente é fruto de uma depressão. Isso é fruto muitas vezes do fato de ter vindo de uma família agressiva, até mesmo, violenta até mesmo. Então, procure um profissional da área da mente, né, que cuide da saúde mental, um psicólogo, fale com ele sobre o seu problema e você vai conseguir resolver direitinho, né? É melhor você fazer isso do que você ficar vivendo na mentira de achar que tu tem razão sempre. Tu não tem razão sempre. Na verdade, quando a gente acha que a gente tem razão sempre, é sinal de que a gente não está tendo razão em absolutamente nada daquilo que a gente está defendendo, tá? Então, esse é o primeiro passo: procurar ajuda psicológica, procurar conversar com pessoas que de fato entendam da mente, que possam te ajudar a resolver esse problema, que te deem exercícios para tu resolver problemas de autoestima, né? Isso é muito importante. E a segunda coisa que você deve fazer é, de fato, pegar apenas uma área que tu mais goste e sobre aquela área ler o maior número possível de livros sobre aquela área, assistir o maior número possível de documentários sobre aquela área, interagir com o maior número de pessoas que sejam daquela área e assistir palestras sobre aquela área.
E aí depois que você de fato dominar aquela área, aí sim você vai poder dar uma opinião sobre aquela área, tá certo? Então, essas são os dois conselhos que eu tenho para dar para vocês. Você não é obrigado a saber tudo, você não é obrigado a ser o centro das atenções, você não é obrigado a ser a pessoa mais intelectual, mais inteligente do seu grupinho, você não é obrigado a competir, você não é obrigado a muitas coisas que você acha que você é obrigado, tá? Entenda isso. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas que de fato estejam passando por essa situação, com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele irmão, com aquela irmã, com aquele primo, com aquela prima, com aquele parente, ou com aquele amigo, ou com aquela amiga que tu sabe que tem esse problema, né? E compartilhe também com pessoas que tu sabe que não tem esse problema, mas que é importante que as pessoas entendam isso, entendeu? Tu não é obrigado a saber tudo, tu não é obrigado a provar para as outras pessoas que tu é o mais inteligente, o mais sagaz, o mais esperto, mais isso, mais aquilo outro. Não. E procure uma ajuda psicológica e pegue alguma área que de fato tu gosta muito daquela área e te aprofunda nessa área, entendeu? Para tu poder opinar, para as outras pessoas sobre essa área, tá? Para de fato tu ter uma opinião e não viver só do achismo. Porque eu repito, digo e repito, o achismo pode matar. O achismo pode matar tanto a pessoa que acha quanto a pessoa que recebe a pseudo, a falsa informação daquele que acha. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais.